Ô, William Travassos, e lá em Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que os atritos com o Congresso Nacional não devem prejudicar a aprovação de propostas do governo. Ele reforçou que a lei fiscal é uma responsabilidade de todos e não só do Poder Executivo, do governo federal. Eu acho que o Haddad é bom de papo, né? É legal, Haddad, tudo bem, mas nós sabemos que nós precisamos de um articulador do governo, porque se a gente não conseguir fazer, se o governo não conseguir fazer isso, ele não vai aprovar nada. E a gente sabe que a moeda de troca em Brasília é a emenda parlamentar. Assim, eu vou votar a seu favor, Eustáquio, mas eu quero uma emenda para eu poder destinar para onde eu tô afim. Para minha base eleitoral, é ano eleitoral, gente, eu preciso de verba, é assim a cabeça do político. Então não me vem, tá tudo bem. Não tá tudo bem não, Haddad. Você tem uma resistência e você sabe como é difícil governar em Brasília. Você não consegue emplacar nada se você não liberar a emenda. É responsabilidade de todos a meta fiscal, Rita Mundim, ou só do governo federal? Quem executa é o governo, né? E aqui eu tenho uma notícia muito triste para todos nós brasileiros. Ontem saiu o resultado das contas do governo central e tivemos um déficit em março horroroso. E o que a gente está percebendo? Que o governo vem subestimando despesas e superestimando receitas no discurso. Mas na hora que o número sai na prática, nós estamos caminhando para 2000 e Dilma. Nós estamos vendo que não cumpriremos a meta e que, ao contrário do que se fala, nós podemos ter um déficit rondando 1% do PIB ao final de 2024. E a meta é equilíbrio fiscal ou um déficit de 0,25. As contas já estão se mostrando piores do que aquilo que o governo havia projetado. Mas não é só piores, é muito piores. E a cada mês nós poderemos ter um susto desse. Roberto Campos Neto disse ontem, o mercado já havia fechado, que se a política fiscal continuar desse jeito, a política monetária, ou seja, os juros terão que subir novamente, porque está havendo uma desancoragem da política fiscal. A política fiscal foi feita para cumprir metas. Responsabilidade fiscal é o nome da credibilidade do país. As coisas não estão boas, não, Marcelo da Fonseca, na sua opinião? Eustáquio, eu acho que as coisas não estão boas quando o ministro da Fazenda fala uma coisa e age de forma diferente. Porque eu tento entender um pouco o Haddad, eu entendo que ele tem que manobrar, ele tem que fazer um jogo ali, um equilíbrio complicado. Porque ele tem que equilibrar demandas do Congresso, interesses políticos com as contas públicas. Só que o ministro Haddad, eu acho que ele tem hora que ele insulta um pouco a inteligência do Congresso. Porque ele dá entrevista, fala que precisa do diálogo, defende compartilhar funções, mas aí vai lá e entra no Supremo para jogar todo o trabalho do Congresso no lixo. Então, o ministro tem hora que ele fala dessa interlocução, que ele tem que conversar, o Lula até deu um puxão de orelha dele, né, falando que ele tem que parar de ler livro e conversar mais, e o ministro parece que ele está buscando essa conversa, né, está tentando esse diálogo. Só que ele busca o diálogo com uma mão e com a outra mão ele vai lá, entra no Supremo para tentar derrubar uma coisa que é aprovada no Congresso. Eu fico imaginando como que é a conversa com os parlamentares, né, com os senadores, com os deputados, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, porque o Pacheco deve virar e falar para o Haddad, a gente fala do diálogo, da conversa, chega no outro dia, o governo vai lá e entra no Supremo para derrubar uma coisa que foi negociada aqui. É difícil saber o que é real e o que é só mentira mesmo nas falas do Haddad. Ô, Eduardo. Marcelo. Oi, o Rita. Haddad, ele faz teatro para o mercado e age de acordo com a cartilha do PT. Só que o Congresso percebe isso, né, Rita? Uma hora Exatamente. O Congresso vai começar a dar o grito. E o mercado também. A nossa bolsa está negociando míseros 16, 17 bilhões por dia. O mercado está acabando. E nós vivemos numa economia de mercado. Ô, Eduardo, aqui pelo nosso chat no YouTube, a Cleice Guimarães está dizendo que a gente está muito pessimista com a economia. Eu concordo. Eu concordo com ela. Sabe o que dá o pessimismo? Que joga a gente assim, assusta? Eu fico vendo, né, todo mundo batendo no Haddad. O cara não consegue fazer nada não, sabe? Nós temos você sabe que eu sou a favor do parlamentarismo, né? Eu acho que se você tem um primeiro-ministro, ele é eleito pelo Congresso, ele é o chefe de governo. E, como tal, quando ele cai, por exemplo, não tem grandes estragos no país, troca. E vida que segue. Mas nós, no Brasil, recusamos isso no plebiscito, continuamos no presidencialismo, mas, de fato, nós temos um primeiro-ministro, que é quem representa o Congresso. Normalmente é o presidente da Câmara, mas às vezes o presidente do Senado. Esse Lira manda e desmanda. Você vê que ele chamou o ministro da interlocução política de incompetente, o Lula chamou ele para jantar, desautorizou o ministro, sem falar isso, mas desautorizou e
E negociou com ele. Aí o governo vai lá em Maceió e tira o primo do Lira da chefia do INCRA. Mas para o Lira não rebelar, lá no Congresso e não aprovar nada, tem que pôr um amigo do primo do INCRA. Aí os índios invadiram lá outro. É um negócio doido. Os caras não deixam quem quer trabalhar não, só. Ô Edu, imagina a vida difícil do Haddad, hein? Conversa no Congresso, negocia alguma coisa, depois chega na reunião do PT, a Gleisi Hoffmann fala com ele que não, que o partido não aceita isso, não aceita aquilo. Imagina. Eu entendo que ele tem essa dificuldade. É Lira de um lado, Xandão do outro e Gleisi Hoffmann do outro. Mas aí E uma ele tem criança que- mimada do outro, né? Porque Mas, toda gente, vez que ele é contrariado, ele fica irritado, perde esse E nós estamos estribilho, né? esquecendo do pior, né? De todos, né? É o mercado, né? O mercado. Olha os dividendos da Petrobras, que lereia, que novela mexicana, que coisa horrorosa, que falta de gestão. Então, é por aí, é nesse caminho que nós estamos trilhando. Quando eu quiser mandar uma pessoa para aquele lugar e não puder falar, eu vou falar assim, eu desejo a você no futuro próximo que você seja ministro da Fazenda do Brasil.